Começar agradecendo aí a presença do professor Alex conosco hoje, né? A gente comentou um pouquinho antes aqui que a gente entrou mais cedo, é o nosso guru das planilhas aí, né? Além de ser um cara muito fera, muito top, ele é um cara assim entusiasta das planilhas, ele gosta mesmo, né? Conhece demais. E quando nós pensamos nesse momento aí, não somente de planilhas, mas de Google Documentos com vocês também, foi unânime, Alex. Primeiro nome que veio na mente, nós pensamos assim, ó, nós somos o plano B. O plano A é a gente convencer o professor Alex a estar com os alunos, sempre naquela linha de que a gente quer oferecer o melhor para eles, né? E você é o que nós temos de melhor no campus aí, cara. Obrigado pela sua participação conosco aí hoje, tá bom? Valeu, valeu. Você vai encontrar alunos aqui hoje de 3 cursos diferentes, tá? Interagindo conosco aí. Nós temos alunos do TDS, lá de Toledo, que é o curso técnico. Nós temos alunos do TADS aqui, do ensino superior. E nós também temos aqui a galera da Bio 2020 conosco, assistindo a aula aí hoje, tá? Então você tem um público aí bastante eclético, que vai poder aprender bastante com você e veja só, isso vai ser aplicado em várias áreas diferentes, né? Então, boa noite para os alunos que estão aí conosco também. E a sala, Alex, a turma é sua agora, a casa é sua. Obrigado, Douglas. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradeço o convite aí dos colegiados, né, que são 3. Agradeço a indicação, né. Acho que reflete um pouco também do conhecimento aí da parte dos servidores, né, umas planilhas que eu tenho feito. Mas vou esclarecer para vocês, né, meu nome, vou me apresentar aqui, meu nome é Alex Miyamoto Fusi. Não sei se todos me conhecem, né, sou professor da área de né, eu sou coordenador do curso técnico em eletromecânica no campus, tá? Então, minha formação, minha graduação é em engenharia elétrica, mestrado e doutorado também em engenharia elétrica. A questão das planilhas, né, como o Douglas já colocou, é como se fosse um hobby, tá, pessoal? Um hobby, sim, que eu fui aperfeiçoando, né, ao passar dos anos. Sempre interessei, assim, de conseguir deixar aquela planilha o mais funcional, né, mais prática possível. E ao longo dos anos a gente vai se deparando, né? Quando a gente compartilha com um professor, com outro, a gente acaba se deparando como outras pessoas acabam utilizando uma planilha que às vezes você cria, né? Pensando de uma forma, e a hora que terceiros utilizam, você percebe, nossa, poxa, essa parte entenderam muito bem. Essa outra parte não conseguiram. Tá falhando o áudio? Um pouquinho. Não, Alex, aqui está chegando bem para mim. Tá ok. Também está chegando perfeito. Tá, se estiver falhando, vocês me avisam. Daí eu tento mexer aqui. Então, pessoal, daí com o tempo você percebe que é como se fosse uma arte mesmo de aperfeiçoar, né? De você conseguir transformar, né, a planilha ou o documento que você quer, que ele seja utilizável da forma que você planejou, né? Porque às vezes você planeja, muita gente incorre nesse erro também, né? Começa a estudar muitas planilhas, começa a implementar muitas funções, só que quando uma pessoa que não viu sua planilha, vê pela primeira vez, aquela cheia de coluna, de linhas, e ela não sabe por onde começar, né? E ela se assusta e pensa assim, essa planilha aí não vai ajudar em nada, não vou fazer isso não, né? Então a planilha também tem que ter um caráter assim de ser apresentável, sabe? Você trazer nela um visual bacana, né? É importante também, para que depois ela atinja o objetivo de realmente organizar, né, e facilitar o tratamento dos dados, tá? Pessoal, então, vou começar aqui falando um pouco começar, como o público é variado, vou falando bem basicão, né, como que funciona a parte do Google Docs, como que você acessa ele, etc. Daí, conforme vocês verem que está muito básico, muito rápido, vocês vão me inventando, tá? Não sei exatamente como que é a familiaridade de vocês aqui
o ambiente. Tem uma outra tela aqui, ó. Eu vou ficar meio de lado assim. Então, pessoal, aqui, né, a página inicial aqui do navegador do Chrome. Então, o caminho que eu sigo, né, é entrar no Drive. Você pode entrar tanto por aqui, ou vir drive.google.com, né. Então, né, eu vou entrar por aqui, o Drive. Então, aqui nesse ambiente, você consegue criar os seus documentos, né. Então, ele mostra aqui novo, né. Deixa eu colocar na minha conta do FPR. Então, aqui novo seria um novo documento. Ele vai te mostrar aqui que ele tem a possibilidade de documentos Google, que seria um Word, né? Word compartilhável. Planilhas Google, que seria como um Excel. E apresentações Google, que seriam PowerPoint, né? Dentro do Office. Ainda a possibilidade de formulários, né? Que são aqueles que, às vezes, o campus disponibiliza, né? Para os estudantes preencherem. Acho que, inclusive, a chamada de vocês é pelo Google Formulários, né? E esses outros aqui, que a Google é uma empresa que está sempre inovando, né? Sempre propondo novos aplicativos, então tem sempre novidades aqui, né? Desenhos, maps, sites, Jamboard. Enfim, pessoal, aqui eu criaria um que iria para o meu, né, meu Drive aqui, Drive pessoal, né, da sua conta, do seu e-mail, tá? Daí, aqui, no canto, né, você teria os documentos que outras pessoas criaram e estão compartilhando com você, né? Então, aqui no caso, como é um e-mail do institucional, né, tem bastante pastas, tá? Outras pessoas compartilharam alguns vídeos, né, de estudantes, né, de atividades dos estudantes. Então, eu criei aqui uma pasta para o encontro de hoje, seria o que eu iria abordar com vocês, tá? Então, aqui, pessoal, eu vim aqui, documentos Google, e eu criei um documento editável aqui do Google, chamado relatório, tá? Eu vou abrir com vocês. Então aqui, pessoal, é o exemplo de um documento, se fosse um Word, né, um relatório, que foram alguns alunos que desenvolveram no ano de 2014, já faz alguns anos. Eu utilizei aqui só para vocês enxergarem a funcionalidade, tá? Então aqui, pessoal, ambiente como se fosse o Word, né? Eu acho que a Maria conhece. Você pode editar, formatar o texto, etc. E né, o ganho aqui de trabalho é que você pode estar fazendo isso junto com o seu colega, né, no mesmo documento. E até então, né, na época da minha graduação, para eu conseguir construir um documento em conjunto, teria que fazer na minha casa, né, no meu Word, salvar no pendrive ou mandar por e-mail. Daí meu amigo recebia isso, meu colega, fazia parte dele e devolvia, né? Eu ia construindo assim, não simultaneamente, né, mas em conjunto. Mas daí qual que era o problema? Depois que eu enviasse para ele, se eu alterasse alguma parte do documento, a versão que ele estava lá trabalhando não tinha essa minha última alteração, né? Então, se eu fizesse alguma alteração, depois ele me devolveria com as alterações deles, já seriam dois documentos diferentes, né? Com alterações que não estariam em conjunto. Então, aqui, a grande sacada é que você pode compartilhar. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um e-mail aqui chamado teste FPR. Teste FPR 2000. Posso, né, notificar, quer dizer que vai chegar um e-mail lá comunicando que eu compartilhei esse documento com ele. Posso dizer, este é o é uma mensagem que ele vai receber lá no e-mail dele, tá?
tentar incluir essa aqui. Vou alterar aqui para outra tela para vocês verem como que chega esse e-mail para a pessoa, tá? Aqui na janela. Então aqui, pessoal, é como chegou, né? Alex Miyamoto Musi, relatório, convite para editar. Então essa outra pessoa, né? Recebeu, ó, Alex Musi convidou você para editar o seguinte documento, relatório. É a mensagem que eu deixei para ele. Este é o relatório da disciplina de instrumentos e medidas elétricas. Eu venho aqui, abrir documento. Ó. Então esse aqui seria um outro usuário, né? Ele até diz aqui, ó, Alex Miyamoto Musi. Aqui, né, ó. Meu mouse estaria ali. Então ele mostra que tem outra pessoa editando, né? Que sou eu lá no meu outro e-mail. Então aqui, por exemplo, eu podia incluir alguma coisa. Relatório de aula prática. Corrigir, né, alguma coisa ou outra, por exemplo. O nome aqui faltou. Da Silva. Então aqui eu teria todo o acesso ao documento, ao mesmo tempo que eu estou digitando aqui, o outro usuário, né, meu e-mail principal lá, está recebendo todas essas alterações. Daí vocês conseguem em conjunto, né, construir esse documento, né? Inclusive aqui ele tem também a opção de um chat, tá? Eu posso dizer aqui, ó, seja fez, quando eu voltar lá para o meu outro e-mail, eu mostro que eu recebi essa mensagem lá, né? Vocês podem interagir aqui perfeitamente. E além disso, pessoal, por exemplo, digamos que é um documento que alguém te mandou, mas ela só quer sua opinião, não quer que você saia alterando de fato, né? Ela fala assim, ó, olha para mim aí, corrige, né? Por exemplo, algum professor, alguma coisa, fala, e me diz mais ou menos o que você achou que podia melhorar, né? Uma coisa assim. Depois eu vou olhar e vou ver se eu vou fazer, né, de fato, o que você me pediu, você sugeriu. Então ele tem isso aqui, chama modo de edição. Posso editar diretamente, ou eu posso, tudo que eu fizer, virar sugestão, tá? Então, por exemplo, aqui, tem no modo de sugestões. Oi, Isso. professor Alex. Eu acho que tem gente querendo entrar, só que você tem que voltar para sua tela para você ver que eles estão pedindo para entrar. Eu não estou Não, recebendo. o professor Douglas, que criou a sala, ele já está liberando. Ele está no celular dele, todas as solicitações que chegam para ele, ele já libera para as pessoas entrarem. Eu avisei a ele, né, depois que você informou para a gente, já estamos vendo isso, beleza? Beleza. É que eu olhei aqui e não estava. Beleza. Então, pessoal, daí, por exemplo, aqui, né, eu diria aqui, ó, eu achei que poderia ter mais um item nesse objetivos, né? Então, ele vem aqui, ó, daí entra tudo como sugestão, ó. Compreensão dos fenômenos relacionados à corrente. Então, o que ele fez? Ele deixou em outra cor, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês. Ele deixou de uma outra cor, deixou sublinhado, quer dizer aqui de verde, e colocou do lado, ó, teste FPR, né, que é o nome desse e-mail. Adicionar compreensão dos fenômenos relacionados à corrente elétrica. Ele diz aqui que eu quero adicionar essa parte do texto aqui, né? Da mesma forma que eu podia falar assim, opa, ó, aqui, ó, tá errado, tá paralelo, né? Então, eu poderia corrigir, ó. Falar assim, não, tá errado, vou apagar. É o que ele faz, ó, excluir paralelo. Paralelo, né? Eu vou aqui, ó, paralelo. Então, olha, já falou, substituir paralelo por paralelo. Então, é um modo que você consegue fazer uma revisão, né? Vou ir aqui, ó, acentos que estão faltando.
um outro usuário, né, ou outros vão, se ele marcar aqui aceitar sugestão, vou fazer depois no outro usuário, automaticamente ele vai corrigir da forma que foi sugerida. Então é uma forma também de você poder controlar o que está sendo alterado, né, para não ficar, por exemplo, assim, você escreve de uma forma, vem outra pessoa, reescreve tudo, depois você não sabe exatamente onde ela mexeu, né? Falou assim, nossa, eu percebo que está diferente, mas eu não lembro como que estava escrito antes, né? Então, para a pessoa não vir alterando, né, diretamente, você pode entrar nesse modo sugestão, ele vai gerando tipo uma revisão. Ou no caso, né, se tem um alinhamento já dos dois, é um modo de edição que vem direto, né? Você pode editar o texto. Mas de qualquer forma, pessoal, por exemplo assim, alguém fez uma alteração, né? Alguém de sacanagem, um colega seu lá de sacanagem entrou e apagou tudo, né? Vem lá e apaga de toda a capa. Tá no modo, vou deixar no modo de edição mesmo. Ele vem, apagou tudo aqui, ó. Eu vou lá no meu outro usuário. Sim, ó, voltei para o meu usuário do IFPR aqui. Então aqui, né, primeiro, tem lá o chat que ele falou comigo. Eu posso responder. Tem as sugestões que ele colocou, né? Ó, adicionar. Se eu marcar que sim, ele adiciona. Se eu marcar que não, ele rejeita. Então, por exemplo, eu vou rejeitar. Então não vai aparecer aquilo que ele falou. Aqui, ele tem razão. Então eu vou substituir que realmente estava errado. Então eu vou aceitar. Ele já substitui lá conforme a sugestão. Eu falo, poxa, ele apagou aqui, né? Ele apagou a capa aqui. Ó. Então você consegue vir aqui onde está escrito todas as alterações que foram feitas, ó. Existe um histórico, né? O que foi feito no arquivo, ó. Então aqui está riscado, ó, mostra que o teste FPR apagou isso às 19h57. Né? Nessa outra versão, a das 19h31, ainda tinha a capa. Então eu posso, né, retomar essa versão, ó, restaurar essa versão. Eu venho, restauro, né? Ele restaura a versão com a capa, né? Por exemplo, poxa, alguém acidentalmente mexeu no arquivo aqui e apagou uma parte que não devia. Vai lá no histórico, né? Vê o que aconteceu. Consegue restaurar, né, uma versão anterior. Então é uma ferramenta assim que ajuda bastante, sabe, para construção de trabalhos, principalmente em equipes, né? Vocês devem fazer bastante relatórios ou trabalhos de concurso afins, né? Mesmo você com o seu orientador, né? Ele pode entrar no modo sugestão lá e indicar os apontamentos dele. É uma ferramenta assim que a construção de textos, né? Formatação de textos hoje é uma das minhas preferidas, né? É claro, como no Word, né? Você também tem a opção aqui de inserir comentários, né? Tem que ser as sugestões, né? Melhorar, né? Melhorar os elementos. Você pode também incluir outros comentários, né? Que não tem a ver com apagar, nem incluir texto, né? Não é só de formatação. Comentários gerais, né? Gostei desse, né, da forma que você apresentou isso. Você tem opções também, como no Word, de deixar seus comentários. Daí também, né, pessoal, vocês podem perguntar, professor, mas e daí, né? Eu quero levar isso aqui num pendrive, né? Ou quero salvar em Word para mandar para alguém, enfim. Tem
toda a opção aqui, ó. Fazer download, você pode escolher Microsoft Word, né? Ou ODT, né? Que é aquele Office, eu acho. PDF também, né? Enfim, você pode daí exportar como você quiser aqui. E também vice-versa, né? Se você já tem um Word, fala, poxa, professor, mas eu já comecei no Word aqui meu texto, agora eu queria fazer isso. Você vem aqui em abrir, você põe upload, né? Aí você arrasta aqui seu arquivo Word, ele vai fazer a conversão para esse formato do Google Docs aqui. Na maioria das vezes dá quase que 100%, né? 99% fica igual, às vezes uma formatação ou outra, tipo de fonte, alguma coisa, às vezes você tem que dar uma ajustada. Tabelas, às vezes também tem algum probleminha, mas na maioria das vezes dá quase que 100% certo, tá? Você portar aqui um arquivo Word. Então acho que é isso, pessoal, sobre o Docs aqui. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma dificuldade aí. É bem simples, eu acho que é praticamente ambiente Word compartilhável, né? Não tem muito o que você... Tem muita, assim, ferramenta extra, né? Só a questão de poder compartilhar, bate-papo, né? Esses formatos de sugestão que eu mostrei, mas o resto você tem tudo. Tem como pôr negrito, aumentar a fonte, alinhar a direita, justificar o texto. Tudo isso tem aqui. Beleza? Pessoal, agora vou falar um pouco de planilhas, né? Que eu acho que é o outro assunto ali da aula de hoje. Uma guia nova, que essa aqui já está as informações que eu vou trabalhar com isso. Então, pessoal, o ambiente da planilhas, né, para quem não conhece, ele é assim, né, tem ele começa com uma aba em branco, assim, são várias células que a gente chama, tá? Cada espaço desse é uma célula. Aí aqui tem a localização, né, de A até Z, é o padrão. Você pode adicionar mais depois se você precisar. Ele vem, se não me engano, com 1000 linhas aqui. 1000 linhas que você também pode adicionar mais. E a localização, né, dessas células, para você identificar, né, por exemplo, aqui, escrevo aqui, Alex. Quero usar essa informação que está nessa célula, tem que usar a sigla A, né, que ela está na coluna A e na linha 1. O que eu posso pôr? Igual a A1. Ele vai copiar o conteúdo daquela célula, né? Porque eu estou falando para ele, copia o que está em A1. A linha 1 é esse conteúdo aqui. Né? Da mesma forma, posso escrever aqui, 34. Posso pôr aqui, ó, igual. Sempre que você começa uma célula com igual, pessoal, quer dizer que você vai incluir alguma fórmula, algum comando para ele calcular. Tá? Então aqui eu já estou pondo igual, quer dizer, você vai ter que fazer algum cálculo do que? B1, né? Posso também clicar na célula. Vai escrever aqui em B1. Deixa eu aumentar um pouco. Então aqui eu vou vir igual a B1 mais 10, por exemplo. Então, né? Cálculo simples. Veio B1 mais 10. 34 mais 10, 44. Então ele... Então é bem... Né, esse é o basicão, né? Para você identificar a posição, né, das células, como que é o ambiente. Então eu vou aqui, pessoal, para uma situação mais prática, tá? Então digamos aqui, eu vim digitando, né, uma lista de nomes fictícios que eu peguei com datas de nascimento aqui, né?
diversos dados de nascimento de cada pessoa. Tem, ó, bastante pessoas aqui. Uma situação que às vezes, né, você cria uma base de dados aqui. Então, pessoal, primeiro, sem precisar usar fórmula, né? São ferramentas, às vezes, mais do dia a dia que o pessoal acaba utilizando. Falou, ó, eu queria primeiro ordenar isso aqui em ordem alfabética, né? Ó, tá Fábio, Maria, Márcia, Brenda. E que ficasse aqui em ordem alfabética. Mas, claro, se você ordenar só essa aqui, tem que ordenar junto a data de nascimento, senão ele bagunça tudo, né? O Fábio aqui é de 88. Então, eu teria que ordenar o Fábio, né? Lá no F, mais a data de nascimento dele junto. Eu teria que fazer, ó. Eu venho aqui, seleciono tudo que eu quero ordenar, né? Junto com a data de nascimento aqui, até o fim. Então, sem utilizar a fórmula, o próprio software tem essa opção aqui, ó. Filtro. Dados, criar um filtro. Então, que automaticamente, o Google Planilhas aqui, ele identifica essas duas colunas em filtro. Então, ele diz aqui, ó, tem nome, você clica aqui em nome, vai ter esse ícone aqui, ó. Pode classificar de A a Z. Então, pronto, ó, classificou aqui, coluna A, né, de A a Z, e alinhada aqui a data de nascimento, né. Então, vou só voltar aqui para a gente ver se ele fez certo, tá? Vamos ver, o Fábio era de 88 e a Maria das Graças era de 52. Então, vou mandar ordenar. Vamos achar ele lá. Fábio Azevedo, 88, ó. Então ele alinhou a data de nascimento junto. E Maria das Graças, Quintas, 52. Então, perfeito, fez certinho. É outra coisa que eu poderia fazer. Eu quero saber do mais velho para o mais novo. Quero ver as pessoas mais velhas, não quero por ordem alfabética. E também pode te classificar isso aqui, ó. O mais velho de 1950 é o seu Luiz Geraldo. Para o mais novo, ó, data de nascimento crescente aqui. Poderia fazer o contrário também. Eu quero fazer do mais novo para o mais velho. Vamos aqui dizer para A, quer dizer, do maior para o menor. O mais novo é o Jonathan Dias Gomes, de 95. E trazendo a lista aqui para baixo. Então, o filtro, ele é uma forma dinâmica, né, que você pode ir trabalhando, né, e assim, acaba sendo muito útil, né, principalmente para quem não programa, não faz muita coisa não entende muito de programação, às vezes é de uma outra área, né, o pessoal da biologia. Então, acaba sendo muito útil nesse sentido, né, de você conseguir organizar, conseguir extrair alguns tipos de informações sem a necessidade de trabalhar com fórmulas, né, simplesmente o filtro. E eu posso também remover o filtro a qualquer momento. Então, ó, ficou em ordem alfabética, que eu deixei aqui em ordem alfabética, e removi. Então, ó, agora ela automaticamente, né, já está, se tivesse sido escrita já em ordem alfabética. Ela manteve esse padrão aqui. E agora, por exemplo, pessoal, falando de fórmulas, né? Se eu quisesse, por exemplo, calcular a idade das pessoas aqui, né? Assim, poxa, daí 68, 1º de fevereiro. Beleza, só fazer 2020 menos essa data aqui, né? Já, esse ano aqui já me daria a resposta. Mas aí tem um problema, por exemplo, esse cara é de 66, mas ele nasceu em dezembro, então ele não fez ainda aniversário, né? Então, na verdade, para você teria que extrair de 2019, né? Que foi o último aniversário dele. Então, a data aqui não é uma conta fácil de fazer, né? Não é simplesmente uma diferença de anos aqui. Vou colocar aqui, idade.
Então, pessoal, já adianto para vocês, né? Existem muitas fórmulas, tá? Esse Google Planilhas aqui tem uma quantidade quase uma infinitude de fórmulas. Infinidade, quer dizer, de fórmulas que, então, muitas vezes, não tem como você achar que eu vou estudar todas as fórmulas e vou aprender a fazer qualquer coisa. Funciona assim. Normalmente você vai ficar mais assíduo nas fórmulas que você utiliza com mais frequência. Tá? É muito comum, até eu que disse para vocês que trabalho alguns anos já com planilhas, muitas vezes eu procuro na Google, né? Falo, poxa, que tipo de fórmula eu posso usar para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero buscar um número numa lista e encontrar o maior número, ou, sei lá, né? Seja o problema que você tiver, né? Muitas vezes você coloca lá no Google, né? No Google pesquisa, Google Planilhas, calcularidade, por exemplo, né? Então sempre você vai perceber que tem formas de resolver mais práticas, né? E simples, né? Para você implementar o que você precisa. Então neste caso, né? Hoje mesmo eu falei, poxa, como é que eu calculo a idade? Comecei a usar um monte de fórmulas, eu pesquisei no Google e vi que tem uma fórmula quase pronta. Chama DateIf. DateIf. Então, ele é uma fórmula que já vem preparada para div, né, diferença de datas. Então, ó, ele sempre traz aqui deixa eu ver se eu lembro. Sempre traz aqui um resumo, né, do funcionamento da fórmula. Ele diz aqui, DateIf, ó. Calcula o número de dias, meses ou anos entre duas datas. Então, você coloca uma data de início, coloquei no exemplo, ponto e vírgula, uma data de fim e a unidade que você quer. Se você quiser que ele calcule em anos, meses, dias. Né? Então, a data de início que eu quero saber é essa. A data de fim, vou pôr a data de hoje, ó, 3, 6. E eu quero em Y, que é years, né? Anos. Estou lá, ó, 52 anos. Então deu ali 52, né, pessoal? Só que ainda tem um problema, né, pessoal? Ó, eu vou mostrar já uma outra funcionalidade, né? Não sei se quem já mexe com Excel, ó. Aqui no canto da célula tem esse quadradinho. Se eu clicar, segurar o mouse aqui e arrastando para baixo, ele vai expandindo, o que a gente chama, essa fórmula de forma similar para as linhas de baixo. Que ele fez. Aqui, ele estava falando a diferença dessa data com 3/6/2020. Na de baixo, ele já está fazendo, ó, dessa data da B3, né? Na de baixo com a B4. Depois com a B5, né? A B5 que é essa. Depois com a B6. Então, automaticamente ele identifica o seu padrão e replica, expande para as demais. Só que ainda tem um problema aqui, pessoal, que é o seguinte. Como eu escrevi a data de hoje aqui, ó. Você vê que está escrito 3/6. Amanhã, se eu abrir isso aqui amanhã, já tem uma brecha, porque ela vai calcular, né? Até dia 3, amanhã já vai ser dia 4. Então, ela não seria um cálculo de idade que seria a qualquer momento, né? Se eu abrir daqui um ano, essa planilha já vai estar errada, porque vai estar ainda 3/6/2020. Então, ainda, né, como eu disse para vocês, tem sempre novas fórmulas, né? Daí você poderia pesquisar, né, na Google Planilhas, como saber a data de hoje. Tem uma fórmula que chama Today. Então, aqui, ó, agora está B2, a Today. Então, quer dizer, Today, ele sempre, no dia que você abrir a planilha, vai ser o dia né, que ele vai utilizar aqui no dia atual.
você tá, né? Então, aqui não vai mudar nada, porque eu já estava usando o dia de hoje, né? Então, outro detalhe, pessoal, já aproveitando, vocês estão percebendo, o Google Docs aqui, né? No caso, os comandos dele, tem muito do inglês, tá? Esse pessoal de TAS e TDS já esteja mais acostumado, muito da programação vem do inglês, né? Então, muito dos comandos aqui é baseado na língua inglesa. Tá? Se você for usar o Excel, já não. Teria o comando hoje aqui, né? Então, o Excel já ele tem a possibilidade de você trabalhar com os comandos em português. Aqui a maioria dos comandos, quer dizer, são baseados na língua inglesa, tá? Então, ó, vou expandir para todo mundo. Vou colocar a idade de todos aqui. Daí, pessoal, tem o pessoal chama de perfumaria, né? No final, você pode daí começar a trabalhar no visual da planilha, né? Por exemplo, assim, muitas vezes, dependendo da monitor, se está no celular, ou a visualização do usuário que vai receber isso, às vezes está assim, né? Muito pequenininho, daí às vezes é ruim de você acompanhar, né? Ainda aqui nós temos a guia da linha aqui, né? Para visualizar. Por exemplo, eu vou pintar as linhas de branco aqui. Então, às vezes você pode confiar. Esse Álvaro é 63, né? 26 anos. Às vezes dificulta um pouco, né? Quando você não tem nenhum tipo de linha divisória aqui para trabalhar. Então, ele também tem a opção que eu uso bastante. É você selecionar todo o conteúdo aqui. Selecionei, ó. Aqui no baldinho, né, que é a cor de preenchimento do fundo da célula, ele já tem uma opção que chama cores alternadas. Então, né, tem essa opção de cinza, verde, azul, amarelo, vermelho, azul. Por exemplo, eu vou pintar de verde. Então, aqui, automaticamente, ele colore, né, alternadamente. Então agora fica mais fácil, né? Eu olho aqui, ó, Luziane, 9128. É Maria Ângela, 32, 38 anos. Tá? Então, e o que é legal dessas cores alternadas, que elas também são dinâmicas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu resolver apagar alguns nomes aqui, ó, ela entra, os novos, e mantém a coloração. Ó, se eu apagar só uma, ó, Antônio, vou apagar só o Antônio, teria que vir esse Antônio Quinquiliano aqui para cima, né? E ele é a cor branca, ó, Antônio Carlos Sampaio Quinquiliano. Tem a cor branca, deixa eu aumentar. Então, vou apagar um aqui de cor verde, ó. Ele mantém esse Quinquiliano na cor verde, né? Ele automaticamente mantenha as cores alternadas que você selecionou, independente dos dados aqui. Vou colocar aqui o que eu tô. Deixa eu ver aqui quem que fez uma pergunta. Sim, pessoal, tem como você calcular várias coisas numa célula só, tá? Perdão. Teria que fazer assim, tá? Então, esse é o comando. Por exemplo, eu quisesse escrever aqui 52 anos, né, por exemplo. Eu colocar aqui assim, ó, ele dá erro. 52 anos, por quê? Ele vai ver que é uma fórmula, depois eu escrevi espaço anos, né? Ele acha que tudo isso é uma fórmula só. Ele falou, que fórmula é essa? Data diff anos, daí de diff, daí com esses parâmetros, depois anos, né? Não existe essa fórmula. Então você tem que mostrar para ele, ó, depois eu quero incluir um texto, né? Por exemplo, aqui, ó. Por esse sinal aqui,
ele sabe que eu estou fazendo uma concatenação de strings. Depois eu venho com a string aqui, anos, entre aspas. Né? Então, agora ele aceitou, ele falou, olha, ele está usando esse comando aqui, unido, né, concatenado com a string anos. Então aqui, ó, anos, eu posso replicar para... Então, né, o exemplo aí que falaram, né, que eu quisesse, por exemplo, colocar aqui, ó, data de nascimento barra data atual. Né? Quisesse apresentar duas datas juntas aqui, né? Então eu deixaria... Botão ligando aqui. Atende aqui para mim. Aqui. Então, por exemplo, pessoal, eu queria criar uma data de nascimento barra data atual. Perfeito. Então, aqui seria uma esquerda, ou a direita, enfim, né? Vamos inserir a direita aqui. Então, aqui vai ficar só a data de nascimento. O problema aqui, pessoal, é que essa data de nascimento é um número digitado, né? Se eu fosse fazer uma fórmula aqui, não tem como saber a data de nascimento próximo, sendo que é uma informação que eu digitei, não é que ele calcula, né? Então aqui do lado eu poderia fazer isso, ó. Pegar aqui, né, essa data, eu ia copiar somente essa, dizer para ele, ó. Pessoal, enquanto o professor Alex está no mudo ali, se tiver mais alguém esperando para entrar, pede para sair e tentar solicitar de novo a entrada, que o Douglas aí recebe a notificação, tá? E se tiver alguma pergunta aí, vão colocando no chat, tá bom, pessoal? Ou abre o microfone para fazer. E Alex, não precisa se preocupar não, tá, tá tranquilo. Isso acontece toda hora que a gente faz live, tem barulho. Aí pessoal, desculpa aí, cachorrada aqui. se agitaram demais. Pessoal, então vocês perceberam o que eu estava fazendo ali? Se eu tentei unir as datas automaticamente, ele deu um problema que ele não interpretou como data, interpretou como um número. Eu teria que... você tem que começar a criar colunas auxiliares, né? Então, por exemplo, vamos ver agora se dá certo, tá? Vou colocar essa informação unida com essa. Ó, ele ainda não conseguiu, ó. Tá vendo como um número, tá? Então eu posso utilizar assim, ó. Texto. Vamos ver. Fazer um teste. Alex, eu acho que pode ser a função concat. Uhum. Vamos ver a função concat. Vamos ver a função concat. Ele tá interpretando cada data como um número. Então, a ideia aqui seria você transformar essas datas realmente num texto, né?
para em seguida ele conseguir concatenar as duas, tá? Então, realmente ele não tá dando certo aqui, mas teria aqui a data atual, né? E a data de nascimento. E aqui você teria que transformar essas duas em texto, né? Não sei porque ele não está me mostrando aqui a lista de funções aqui, né? Mas a ideia seria você transformar em texto isso aqui. Uma data, né? Vai dar certo agora, pessoal. Aí seria, a ideia, você teria que buscar um comando que enxergasse isso como uma data, tá? Na verdade, a própria planilha, qualquer data que você insere, ó, se eu mudar o formato dela aqui, ó, vou colocar que ela é tipo um número, ó, e deu 24.869. E se eu não me engano, é o número de dias desde não sei que dia de 1900, desde 1900, tá? É um parâmetro que a planilha usa. Mas a partir do momento que você põe como data, enxerga normalmente como uma data, tá? Isso, exato. O Guilherme aqui salvou a gente, ó. Você vem aqui, ó, transforma isso aqui, texto, ó. Formato aqui, ó. A gente coloca dia, mês e ano com quatro dígitos. Se eu quisesse usar só 2 dígitos, ó, por exemplo, eu falo assim, eu não quero ficar 1900, né? É só usar o 68. Você podia só pôr 2Y aqui, ó. Vendo? Ele mostra como ia ficar, 1968. Eu pôr com os 4. Perfeito, ó. Aqui tá o mesmo dano, mas aqui tá em forma de texto já, tá, pessoal? Então isso aqui não é mais um número, ó, como era esse aqui. Esse aqui agora é realmente um texto. Você pode concatenar uma string de um espaço ou uma barra, enfim. E colocar a mesma coisa dessa célula aqui, ó. Obrigado, Guilherme. É isso mesmo, perfeito. Então aqui, ó, dia, mês e ano. Ó. Então aqui no meio a barra ficou um pouco confusa. Então aqui eu estou falando data de nascimento, assim data atual. Daí, né, como eu falei para vocês, às vezes você tem uma outra coluna auxiliar, né? Então, por exemplo, aqui poderia ocultar. Mas eu não quero ver a data atual, né? Só queria ver a data de nascimento e uma informação escrita, data de nascimento, tracinho, data atual. Beleza? E é isso, pessoal. Daí eu busquei aqui, ó, busca vertical, tá? Daí, pessoal, às vezes, por exemplo, digamos que é uma lista muito extensa, né? Como essa que é um pouco extensa, mas não é tanto, né, ainda. Às vezes é uma lista lá com mais de 1000 nomes, né? Daí você quer saber, às vezes, ou ainda assim, né? Por exemplo, é uma lista confidencial, né? Essa lista aqui seria a base de dados confidencial. E você quer disponibilizar uma pesquisa da data de nascimento, né? Ou da idade das pessoas aqui. Então, por exemplo, você pode dizer aqui, eu vou excluir essas, tá, né? Daí eu queria, né? Vou criar aqui, ó. Digamos que desejo buscar a data de nascimento de uma pessoa da lista. Então, digamos que eu não tenho acesso, né, a essa
a essa lista aqui, né? Às vezes é uma informação lá interna, né, do seu banco de dados, alguma coisa que você utiliza, você fala assim, ó, tem um monte de dados, às vezes eu quero buscar uma pessoa específica aqui, né? Não quero ficar procurando, ou às vezes eu nem tenho acesso. Então, por exemplo, você pode dizer, digite o nome da pessoa. Daí uma coisa também que é muito útil, pessoal, aproveitando aqui esse exemplo, é você validar os dados, né? Por exemplo, aqui, digite o nome da pessoa. Eu vou digitar aqui, João, né? Eu nem sei se existe João nessa lista, né? Nem sei os nomes aqui, nada, né? Não tem como eu digitar um nome aleatório, né? Então aqui eu teria que oferecer ao usuário uma lista já de nomes, né? Das pessoas que existem. Então aqui no caso, vem aqui em validação de dados. Ele vem aqui as opções, ó, listar de um intervalo, lista de itens, número, quer dizer, eu só vou aceitar um número nessa célula, a pessoa não pode digitar nenhuma letra, somente texto, ela não pode digitar nenhum tipo de uma data ou uma fórmula personalizada, ou simplesmente uma caixa de seleção, que ela só, né, caixa de seleção, ela somente marca aqui, marca. Então eu quero dizer para ele listar. Lista de itens é você colocar aqui, ó, os itens separados por vírgula. Então, digamos, quero dar algumas opções de quantidades aqui para ele. Ele vai dar aqui, ó, né, os itens que eu digitei, né, que seriam a lista dos itens que eu quero que ele selecione, né, 1, 2, 3, 4, 5. Já também tem ser nomes, né, Marcos, esses da data, Marcos João, Alex, também, ó, deixa eu tirar o trilho. Também ele, ó, dá a opção com os nomes, né? Pode ser texto, pode ser número, pode ser o que você quiser, né? No caso, a gente quer listar de uma lista que já existe, né? Não é uma lista que eu quero digitar um por um aqui, né? Todos os nomes que tem lá ali na outra aba. Então, eu quero listar de um intervalo existente. Então, aqui, ó, eu venho selecionar intervalo. Volto aqui para minha planilha. Ele pergunta para mim, selecione um intervalo de dados. Então, o meu intervalo é esse aqui, ó. Começa aqui aqui seguro, até o fim. Aqui no caso, pessoal, não tem problema passar, tá? Ele automaticamente exclui, se estiver em branco. E caso você venha acrescentar mais nomes, pelo menos já estão aqui, né? Já estão inclusos até a linha 101, no caso aqui. Então, coloquei aqui. Vamos voltar lá para a busca. Ó, agora já tem só os nomes daquela pessoa da lista, né? Daquelas pessoas que eu selecionei ali da lista de datas de nascimento, né? Aqui eu posso só selecionar os nomes, né, dessas pessoas já, realmente das pessoas que já existem ali na lista. Então, aproveitando aqui, mostrar as opções, né? Nós deixamos ali listar um intervalo aqui. Selecionamos aqui no intervalo. Ele disse, eu quero uma lista suspensa, que é essa lista que a gente mostrou, que ela fica suspensa lá. O que você clica, ela expande. E, por exemplo, eu posso dizer, ó, se ele não entrar com nenhum nome dessa lista, um nome diferente, você pode mostrar um aviso, aí, digitar alguma coisa que você queira aqui, ó. Por favor, escolha o nome da lista. Ó, eu digitar, ó, deixa aqui um texto, uma validação, por favor, escolha o nome da lista. Se eu digitar um nome diferente, ó, ele vai ficar com esse inválido, ó.
entrada precisa estar, só dá uma mensagem, né? Um alerta, né? Mas ele não rejeita. Ó, mostrar aviso. Você podia pôr para rejeitar a entrada. Tá? Bom, ó. Agora se eu colocar um nome que não existe aqui, ó. Ele não permite, tá? Ele fala, ó, ocorreu um erro, escolhe o nome da lista. E ele volta ao nome que estava anteriormente. Então se eu pôr aqui, ó, nome, eu queria pôr o João da Silva. Não vai permitir. Então às vezes você pode dizer que, né, fala assim, ó, gostaria que eles realmente escolhesse alguém dessa lista aqui que eu tô fornecendo, né? Ele não pode escolher ninguém de fora. Você selecionaria ali para ele rejeitar a entrada, né? Então, no caso, né, eu vou deixar aqui só como mostrar aviso. Muitas vezes você quer só sugerir, né? Eu vou sugerir algumas opções, mas se a pessoa quiser colocar alguma outra coisa, ela pode colocar. Então você só deixa como um aviso aí. Então, perfeito, aí. Da luz aqui. E agora eu queria saber, né? Resultado. Então, aqui embaixo eu queria inserir qual a data de nascimento, então, da pessoa que eu selecionei ali, né? E aqui, pessoal, o que nós temos que fazer? Como eu falei para vocês, né? É um comando que eu costumo usar, por isso que eu já sei de cabeça, mas como a gente viu aí no chat, muitas vezes você cai em problemas, igual da data que eu não lembrava como resolvia. O Guilherme me ajudou, me mandou o comando, então muitas vezes o comando, você não precisa saber todos, né? Você fala, poxa, aí como é que eu faço? Daí basta você digitar no Google, né? Busca em uma lista, né? Busca de informações numa lista vertical. Então o comando chama busca vertical, tá no Excel. Aqui vai chamar vertical lookup, que é o VLOOKUP. Tá aqui, ó, pesquisa vertical. Então, uma pesquisa vertical, por quê? Porque é uma lista, né, vertical. Eu vou buscar na vertical e dar um resultado. Então, aqui, ó, ele vai falar chave de pesquisa. O que é a chave de pesquisa? É o que eu quero pesquisar naquela lista, né? Eu quero pesquisar o nome dessa pessoa que ele selecionou. Então, vou colocar aqui, ó, chave de pesquisa da Lúcia. Que na verdade, é a célula B3, não é a Ana Lúcia sempre, né? É o que tiver selecionado aqui. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo? Onde que eu vou procurar isso? Aqui. Vai ser... Eu vou procurar isso. Vou voltar. Acho que é porque está com muito zoom. Ó, eu tenho que vir aqui e selecionar. Aí, agora deu. Seria aqui, né? Quero selecionar desse nome. Só que como depois eu vou querer a informação da data de nascimento ou da idade, se eu quisesse, então eu posso selecionar, né, as informações que eu quero à direita também, né? Falou, ó, depois que eu achar o nome aqui dela nessa coluna A, depois eu não vou querer a data de nascimento que está na B. Então no intervalo eu tenho que selecionar todo o conjunto de dados, inclusive o que você gostaria, né, do resultado que você gostaria que resultasse ali. Então, ó, tem que selecionar já as 3 colunas. Daí funciona assim, pessoal. O que você está buscando, né? Que é a Ana Lúcia aqui, que está nessa célula. É sempre a primeira coluna mais à esquerda que ele vai buscar, tá? Então, automaticamente, se você selecionar um monte de colunas aqui, 4 ou 5 colunas, ele sempre vai buscar na primeira à esquerda. Inclusive, eu já tive esse problema, eu já falei assim, não, eu queria esse intervalo, mas eu queria buscar, por exemplo, uma idade aqui, depois dar um nome, né? Queria buscar, por exemplo, na última coluna direita, depois dar o resultado do nome, né? Daí já é um outro problema, vai exigir uma outra forma. Alex, eu acho que o seu microfone ficou mudo.
Pessoal, vocês estão conseguindo escutar o professor Alex? Não? Alex, Não. Alex, acho que o seu microfone está mudo. A gente não está te ouvindo. Voltou? Voltou. Desculpa, gente. Agora voltou. Você selecionou aquele grupo de dados ali. Estava explicando sobre isso. Ah, tá, perfeito. Então, pessoal, toda vez que eu seleciono, ele vai sempre buscar no campo mais à esquerda, no primeiro aqui, tá? Daí, esse índice quer dizer o quê? Ele vai dizer o quê para você? Vai falar assim, ó, a partir do momento que eu encontrar o que você está buscando nessa lista aqui, na primeira coluna à esquerda, o que você quer retornar? Né? Você quer retornar a própria coluna à esquerda, né? O próprio valor que você procurou, que não faria sentido, seria o índice 1. Né? O índice 2 seria a segunda coluna, que é essa próxima aqui. Ó. Seria a data de nascimento. Ou o índice 3, né? No nosso caso tem o terceiro, que seria a idade. No nosso caso, eu quero o segundo índice, né? Quer dizer, vou pesquisar aqui no índice 1, nome, né, da pessoa que está em B3. Depois que encontrar esse nome, eu quero que ele me devolva o segundo índice, que é o próximo à direita aqui, é o 2. E no fim, ele põe classificado aqui, classificação. Daí, aqui eu acho que por estar da tela ele não está me mostrando tá aqui. O índice, classificação, se você quer uma classificação exata, se eu quero exatamente aquele nome do jeito que está na célula B3, não pode ter nada a mais, ou uma classificação aproximada. Tá? Sempre coloco como 0, que é a classificação precisa, tá? A classificação exata. Bom, dei Enter. Então ele me deu a Ana Lúcia de Souza, 31/12 de 1960. A gente tem acesso ao original, vamos lá conferir. Ana Lúcia de Souza aqui, ó. 31/12 de 1960. Certinho. Então vamos pesquisar outro lá para ver se está certo. Esse aqui, ó. Ezequias. 31/1 de 94. Vamos lá, no Ezequias. Olha lá, 31/94. Ele está sempre fazendo o quê? Buscando o valor da B3, que agora é Ezequias, naquele intervalo, retornando a segundo índice, né? Que é a segunda coluna ali, do intervalo que eu selecionei. Daí, pessoal, né, tem outras funcionalidades aqui, por exemplo, eu posso pesquisando letra por letra, né? Marcos. Vai me dar aqui. Daí, né, alguns outros poréns, pessoal, seria, por exemplo, assim. Digamos que né, o que acontece muito é que você vai criando muitas fórmulas e está vendo que aqui ficou dessa forma. Né? E digamos que esse intervalo aqui de filtro, cálculo, idade A2 a C89 fosse utilizado em vários lugares da planilha. Aí depois eu falasse assim, não, agora eu incluí mais uma informação, né? Por exemplo, agora ainda tem aqui CPF, por exemplo. Os números dos CPFs e tal. E agora eu falei, poxa, então agora o intervalo é de A2 até o D, né? Não é mais até o C, agora teria que incluir mais uma coluna. Então aqui, ó, eu teria que atualizar essa fórmula quase que manualmente, né? Eu teria que vir aqui, selecionar de novo. Então, o que é muito interessante às vezes é você fazer o seguinte, ó. Esse primeiro intervalo aqui. Selecionar ele todo. Eu selecionei ele desde o início até o fim. Eu venho em dados, coloco como intervalos nomeados. Tá? Então posso por aqui, ó. Nomes, nascimento, idade.
Lista nomes só. Lista nomes. Então, ó, lista nomes é de A2 a C89. Então aqui, na hora de eu fazer aqui a minha intervalo aqui, ó. Em vez de eu ir lá e selecionar, eu poderia colocar aqui, ó, lista nomes. Ó, ele já está aqui. Lista nomes. Vai funcionar igual. Só que daí, no caso que eu incluísse uma coluna aqui, ó, por exemplo, agora tem CPF. Bastava eu vir aqui no meu intervalo nomeado e acrescentar nele, né, D89 agora, de A a D. Daí, quer dizer, aqui, em todos os lugares que, né, que apareceria essa lista aqui, ele já atualizaria, tá, esse intervalo. Né, você não precisaria alterar fórmula por fórmula. Então, esse lista nome já referencia aquele intervalo, você atualizando essa lista. E automaticamente atualiza em toda a planilha que você usou essa tagzinha aqui, lista nomes. Então, né, fica assim. Daí, por exemplo, pessoal, podia falar assim, ó, eu quero método de busca. Você quer buscar por data de nascimento ou por idade? Ou quisesse as duas informações aqui. Né? Vou colocar aqui. Tá? Vou colocar aqui, ó. Poder escolher os dados. Data de nascimento ou idade. Então, pessoal, ó, aqui eu teria a opção, ó, como que eu quero buscar dessa pessoa, data de nascimento ou idade. Então aqui, ó, vai ser sempre data de nascimento, né? A gente pode escolher idade. Eu posso, em vez de usar isso aqui, posso copiar o que ele escolheu ali. Escolher. Daí, ó, se ele escolheu idade, eu teria que ir para a terceira coluna, né? Que está lá na nossa idade, né? Nossa idade é a terceiro índice aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, que é o nome, o segundo índice, esse é o terceiro. Então, quando ele escolher a idade, eu teria que ir para o 3, né? 4 anos. Marcos Miller. Tá? Exatamente. Marcos Miller. 44 anos, 1975, certinho. Então, né, se eu quisesse a data de nascimento, era 2. A gente teria que deixar isso automático, né? Então a gente poderia colocar aqui, ó, no lugar do 2, uma condição, né? If isso aqui for igual a data de nascimento, uma formulinha condicional, o que ele vai fazer? Ele vai comparar. Se essa B5 tiver escrito data de nascimento, o que eu vou fazer? Eu vou digitar nessa célula atual o número 2. Se não, eu vou digitar o número 3. Então, ó, ela ficou aqui. Daí, na hora de colocar o número 2 ou 3, eu coloquei uma condição, que é uma formulinha que chama if, tá, pessoal? Daí, o que ela faz esse if? Ó, if retorna um valor se uma expressão lógica for verdadeira e outro se ela for falsa. Então ela vai testar aqui, ó. Por exemplo, né? Esse A2 é igual a FOO. Se ele for, ele vai escrever na célula A2 é FOO. Se não for, ele vai escrever A2 não é FOO. No nosso caso aqui, a gente está testando se B5, que é a célula B5, essa aqui em azul, está escrito data de nascimento. Se tiver escrito, eu vou escrever 2 aqui nesse espaço dessa forma, vai ficar escrito 2. Se não for, ele vai ficar escrito 3, que seria o terceiro índice. Então aqui, data de nascimento, a hora que eu venho para a idade, ele muda para 44 anos. Ela vai
parâmetro, né? Conforme eu escolhi aqui, idade, pessoa. A pessoa que você escolhe deixa com a idade, seus dados de nascimento, data de nascimento. Beleza, pessoal. Daí, outro comandinho que eu queria mostrar para vocês são comandos um pouquinho mais avançados, tá? Que seria para você começar a buscar intervalos, por exemplo. Eu quero saber as pessoas nascidas depois de determinado ano ou anteriores a determinado ano. Então aqui, ó, tem um outro exemplo, penúltimo exemplo. Eu desejo buscar todas as pessoas nascidas até ou após uma data escolhida. Tá? Quero saber aqui, data, digitar aqui, data desejada. Por exemplo, eu quero saber quem nasceu após, né, pessoas que nasceram após 1980 nessa lista. Quem nasceu após. Aí existe um comando que chama filtro, né? Filter. Vai filtrar pela lista uma determinada condição. Tá? Então aqui, ó, funciona igual, né, que é um comando filter. Ó, primeira coisa, ele pede um intervalo. Falou, onde que você quer filtrar, né? Onde que você quer testar. Segundo aqui, as condições ou várias condições que você quiser. Então, o que eu quero testar, primeiro eu vou selecionar para vocês verem, depois a gente pode usar aquela tagzinha da lista também. Então, ó, eu quero selecionar todo esse intervalo aqui. Então, selecionei do A1 até o C89. O que eu quero filtrar? Eu quero filtrar onde esse intervalo aqui ó. B1 até o fim por após, né? Maior que essa data aqui. Tá. Então, aqui, o que ele fez? Buscou naquela lista, né, que eu dei o intervalo. Todos nascidos após 1980. Então, estão aqui, ó. Ninguém anterior a 1980. Vou aumentar um pouco aqui, tá? Semira, Axel, Alexandre. Daí, se eu quisesse anterior, né? Anterior, mais velhos que isso. Anteriores. E aqui, põe o menor, né? Então, aqui todos nasceram até 1º de janeiro de 1980.
Isso poderia também, entre 1980 e 1990, 1º de janeiro de 1990. Então eu posso pegar esse intervalo, isso aqui maior, 80, e o mesmo intervalo menor que 90. Selecionou também 80 e 90, tem essas pessoas aqui. Então, pessoal, aqui, né, daí são comandos mais avançados. Você vê que, inclusive aqui, ó, consigo apagar de volta. Por quê? Porque ele está vinculado nesse comando aqui dessa célula, que filtrou e está apresentando os dados aqui. Então, é bacana, às vezes, né, você tem alguma planilha aqui, né, você pode pensar que alguém pode, né, danificar alguma coisa. Você protege só essa célula aqui. Então, para vocês, vai se proteger ela para ninguém editar. O resto, ó, não tem como eu fazer outra coisa. Agora, se eu vir digitar alguma coisa aqui, ele vai estragar o comando. Ele vai falar assim, ó, o resultado da matriz não foi expandido porque substituiria os dados em A15. Ele não apaga o que você teria aqui embaixo, né? Ele não deixa você alterar também. Já está escrito. Tá? Então, pessoal, vou mostrar então aqui para vocês para proteção, né? Proteção dos dados aqui. Por exemplo, você gerou essa fórmula, né? Ou nessa aqui também, né? A gente colocou algumas fórmulas. Você queria que, acidentalmente, né? Alguém poderia vir e mudar essa fórmula, né? Apagar isso aqui. Sei lá. Escrever aqui. Por engano, né? Pronto, ó. Acabou com a sua fórmula, né? Você já não sabe o que estava escrito ali. Como que era? Apagaram, né? A fórmula é essa aqui, ó. Pode vir aqui em dados. Páginas e intervalos protegidos. Você pode tanto proteger toda essa aba quanto essa célula, né? Vou proteger essa célula aqui, ó. Então, essa célula B8, vou colocar uma descrição, né? Fórmula da idade. E definir permissões. Ó, eu posso Oi? Andressa, você pode desligar o microfone, por favor? Está retornando aqui o áudio. Pessoal, daí você pode restringir, né? Por exemplo, somente eu, ou eu e outras pessoas podemos editar esse intervalo. Ou mostrar somente um aviso. Eu vou deixar como um aviso, só para vocês verem. Então, se alguém acidentalmente aqui for digitar alguma coisa, ó, vai falar assim, ó, pense bem. Você está tentando editar uma página que não deve ser alterada, mas daí ele ainda permite, ele dá o aviso, mas eu posso ainda mesmo assim editar. Ou não, né? Ele protege, né? Com uma forma de proteção, mas eu podia ter também bloqueado, né? Se colocasse para restringir, né? Daí não conseguiria alterar de forma nenhuma. Daí, pessoal, por último, eu gostaria de mostrar para vocês como que seria se eu tivesse, né, que tem a ver com esse comando aqui que eu mostrei para vocês mais avançado, se eu tivesse algum tipo de informação que fosse na horizontal, né? Por exemplo, e se fosse, né, por exemplo assim, tivessem aqui as informações, nome, data de nascimento, idade, F, e os nomes fossem vindo para cá, né? Alex, Maria, aí as datas aqui. Alex, só uma licença. Gabriel, eu queria que você desligasse o seu microfone, por favor. Também está dando retorno.
Beleza, Alex. Obrigado. Pode continuar. Isso, pessoal. Daí aqui, ó, tudo que eu falei, né, no encontro aqui, tudo não, né, grande parte do que eu falei poderia ir por água abaixo, porque aqui, ó, se eu for usar o filtro, né, ele filtra de assim, ó. Né? Como é que eu vou filtrar na horizontal? Né? Ele sempre filtra na vertical. Então aqui eu não conseguiria, né, selecionar aqui naquela primeira forma que eu falei, né. Tem esse comando aqui de busca vertical, daria certo, porque ele ia buscar de assim, né, os nomes. Né, de qualquer forma, existe ainda o HLOOKUP, né, que é a busca horizontal. Tá? Existiria uma forma de pesquisa aqui. Por exemplo, aquele filtro mais simples não funcionaria, né, aquele que não necessita de fórmula. Por exemplo, eu quero saber os nomes em ordem alfabética. Ó. Ele vai colocar de assim, né. Então, nesses casos, né, até separei aqui uma planilha que eu desenvolvi esses dias para controle dentro do curso colegiado. Ela tem as informações na horizontal. Então, ó, professores aqui, ó, a componente, professor, atendimento, comentários e a lista dos presentes. Inclusive é um controle sobre os acompanhamentos das atividades remotas, né, como a gente está fazendo hoje. Então, ó, os professores vão incluindo aqui à direita. Né? Daí o controle já muda, né? Teria que usar questões das fórmulas. Vou mostrar como para vocês. Antes de mostrar, vou mostrar só uma outra funcionalidade que eu lembrei agora, que é assim, ó. Digamos, se você tem uma lista muito grande, né, na vertical mesmo, aqui extensa, e muitas vezes, acho que ouvi um comentário, alguma coisa do cabeçalho ali no início do encontro, que daí, né, você também pode congelar essa primeira linha, ó, que ela é uma linha guia, né, ó. Eu posso chegar lá embaixo e falar assim, o que é isso aqui? Será que é a data de nascimento, data de falecimento, data de óbito, ou é a data de ingresso na empresa, sei lá, né? Então você, às vezes, perde essa informação que é o cabeçalho, né? Que é o informativo aqui, do que se trata aquela informação. Então existe aqui o ver, congelar. Você pode congelar a primeira linha ou até a linha atual, né? Você seleciona aqui a linha que você está e põe a linha atual, mas no caso é só a primeira linha. Então, ó, agora ela está congelada. Ó. Então, por mais que eu aqui para baixo, ó, aqui em cima fica travada, né? Então, também é uma coisa que não necessita de fórmula, né? Só uma organização, uma forma de apresentar a planilha que auxilia, né? Você sempre ter o cabeçalho de guia aqui. Então, da mesma forma aqui, ó, quando eu enviei para o colegiado, eu peguei aqui e congelei a primeira coluna, né? Até a coluna atual. Então, aqui, ó, conforme o professor foi indo para a direita, mantém essa guia aqui do nome dos estudantes, né? E as informações aqui do que ele precisa preencher. Então aqui vamos colocar um exemplo aqui, uma outra disciplina, história. A data aqui, por a data de ontem, horário. Nenhum comentário. Tá? Vou gerar aqui uma lista de frequência genérica, vou copiar do lado aqui, colocar uma falta a mais aqui, tá? Beleza. E agora, pessoal, ó, como que é o primeiro um exemplo, né? Mas como os professores estão incluindo as informações aqui, ó, no nome da componente curricular, professor responsável, data do atendimento, horário e comentários, eles estão incluindo aleatoriamente, né? Então aqui, ó, muitas vezes, ó, aconteceu aqui no caso, ó, dia 25, depois os professores que deram um encontro dia 27, sociologia dia 27, depois química dia 26, né? Então aqui eu não tenho exatamente um controle ordenado, né? Por exemplo, assim, eu queria ver em ordem, né? Os mais antigos, depois indo para os mais novos.
Por exemplo, um professor que se atrasou, ele podia incluir hoje aqui, ó, a língua portuguesa. Que dia que foi? Ah, foi dia 25 que eu dei aula lá. Eu incluí agora, porque eu não tive tempo antes. 9 antes. Então aqui não existe uma ordenação, né? Os professores estão preenchendo, né, aleatoriamente, conforme o horário deles, né? A disponibilidade, quer dizer. E daí aqui, né, para minha visualização não é legal, né? Eu começo aqui no dia 27, depois 27, depois 26, depois dia 2, depois dia 25. E se eu não consigo filtrar também, né? Mostrei para vocês, ó, se eu selecionar. Selecionar aqui, ó, eu criar um filtro. Ele filtra tudo de assim, ó, né? Filtra na vertical, ele não filtra na horizontal. Eu não consigo ordenar. Então, o que eu fiz aqui? Né? Gerei aqui uma consulta. Né? Seleciono a turma, são 4. No caso, a gente estava mexendo na 17, tá? Em 17. Eu, né, mais ou menos como a gente fez ali, ó. Eu falei, você quer consultar por data, né, a data do atendimento, ou por o nome da componente curricular, né? Quero ver essa componente curricular, né, quais os dias ela foi aplicada, né? Eu podia ver também. Digamos que eu queira por data. Daí eu quero saber, ó, no dia 25, quem que lecionou? Eu posso acompanhar, ó. Exemplo de linha portuguesa. Dia 26, química. Dia 27, biologia e sociologia. Dia 2 lá que a gente também incluiu, né? Química e história aqui que a gente também incluiu. Como é que eu fiz? Foi só uma fórmula, aquela que eu te mostrei para vocês. Porque aqui eu precisei mesclar com outros comandos, né? Para ele encontrar o nome da aba aqui que ele teria que buscar, né? Mas é o filter, ó. Aqui, ó. Estou filtrando o valor de B3 aqui. Da turma. Onde ela é igual ao valor de B5 aqui, ó, que é a data, né? Então, eu estou filtrando esse indirect registro, que é o nome da tag, eu estou filtrando no intervalo lá da 2017, né? Aonde essa linha aqui, ó, a linha 5 aqui, for igual a essa data que eu coloquei aqui na célula B5 também. Então, é só essa fórmula aqui, ó. Inclusive, ó, vou começar a ver isso. Vou apagar ela. Pagam todas as informações. Então está tudo baseado só nessa fórmula aqui, é uma fórmula apenas. Ela filtra em todo esse intervalo aqui, né? Dessa planilha daqui até o fim, né, incluindo as presenças, as frequências aqui. E filtra o quê? Aonde essa linha aqui, ó, dessa linha aqui, for igual à data que eu inseri aqui. Né? Então esse filter, né, também tem o carry, né, que é uma outra fórmula bem, são fórmulas bem potentes, né, bem potencial muito grande, que ela preenche, né, assim, conseguir fazer um trabalho muito complexo, né, assim, que se você fosse fazer, por exemplo, eu quero buscar química 4 aqui, depois quisesse buscar a data, né, teria um trabalho de várias fórmulas, né, antigamente no Excel, talvez você teria que utilizar muitas fórmulas e ela, apenas com uma fórmula, ela resolve, né, filtra toda a informação daquele intervalo e você tem um resultado impressionante aqui de relação à eficiência desse comando aqui, filter, né? Depois, para quem quiser também pesquisar, comando carry. Ele é bem parecido também, você tem um intervalo e dentro desse intervalo você escreve aqui uma forma de pesquisa do que você quer. Você quer os maiores números, você quer ordenação, você quer, por exemplo,
filtrar algumas intervalos de período, né, como eu coloquei da idade, por exemplo, lá de 1990 a 1980, e né, depois me apresenta esses dados ordenando em ordem alfabética os nomes apresentados. Então, ele consegue fazer uma combinação de vários comandos ali, né, através de uma pesquisa. Então, se vocês pesquisarem esse comando carry aqui, vocês vão encontrar bastante material. Ele é bem poderoso também, né, um pouco mais avançado também, para quem se interessar pelo assunto. Mas basicamente é isso. Se tiverem dúvidas aí, algumas coisas que ficaram meio escuras aí. Professor Alex, não, foi muito legal. Enquanto você ia explicando, eu ia fazendo um paralelo com o que eles aprendem em banco de dados, né? Então, desde a parte que você fez de ordenações, você nomeou um intervalo, a gente usa como se fosse uma tabela. Realmente é uma tabela, né, de dados. Você fez consultas, filtros, e agora, quando você mostrou que você precisa expandir um pouco mais da capacidade, você precisa usar uma sintaxe própria, né, para consulta de dados, que é o que eles aprendem em SQL. Então, com essa linguagem que eles aprendem, eles têm uma capacidade de busca de dados e associação de dados muito grande. E olhando aqui o exemplo que você colocou da Carry, é um SQL que vai ali dentro. É um formato bem parecido com o da SQL que eles aprendem. Um select, tem ali uma média, tem um pivot. Então, e Carry é como a gente chama consulta também nesse mundo das SQLs, né? Tem um paralelo bem grande entre as planilhas com os bancos de dados. A Andressa, ela perguntou, né, se poderia usar como um banco de dados. A planilha, ela é feita com outro objetivo, mas dependendo do caso, ela pode ser sim substituída por uma coisa mais simplificada. Só que ela tem um outro objetivo, né? Que vocês viram, para apresentar dados, ela é muito mais rápida. É muito mais fácil você desenvolver nela, olha só tudo que a gente fez aqui em 1h30, do que ir fazendo várias consultas num SQL e fazendo um sistema para apresentar os dados, né? Então, cada um tem o seu ambiente e sua aplicação, cada um tem o seu local, não substitui o outro, mas tem uma relação bem próxima. E só o pessoal do primeiro ano que está começando a aprender, né, essas consultas e os bancos de dados, mas o resto do pessoal já consegue entender bem claro isso. Inclusive, eu, por não ser da área, né, da ciência da computação relacionada, eu tenho dificuldade, às vezes, de entender, né, a construção desses SQLs que você falou, né? Eu consigo muito visualizando, né, como outros exemplos, né, às vezes, né, pessoas independentes na internet, né, os consultores aí, esses fóruns, né, às vezes eles dão alguns exemplos onde a gente consegue perceber alguma coisa, mas igual você falou, é quase que uma linguagem própria, né? Tem tudo uma teoria por trás que é difícil pegar assim, né? Igual eu falei, sendo hobby é uma parte que realmente eu tô evoluindo, né? Por isso que eu também nem entrei muito em detalhes, mas com certeza vocês aí vão ter uma facilidade muito maior, né, para conseguir utilizar esse comando aqui, essa ferramenta, conhecendo já a linguagem. Mas é satisfatório, né, trabalhar com planilhas. Você vai aprendendo e quanto mais você aprende, mais você quer fazer. Você melhora as fórmulas antigas que você já fez. É bem divertido até, em alguns momentos. Como, né, o professor Luiz falou, é um ambiente assim um pouco mais interativo, né? Você consegue ter uma maior inter-relação com outras pessoas, né? Trabalhar em conjunto. Mas muitas vezes, né, dependendo do objetivo, né, vocês que já são da área de TI, assim, pode já precisar de uma ferramenta mais, né, mais complexa, mais profissional para trabalhar, né? Mas enquanto genérico, assim, né? Tem o pessoal da biologia aí também. Uma ferramenta genérica, ela entende muito bem, né? Vários perfis de profissional. Você é um engenheiro, você é um dentista, você é um médico, né? Você quaisquer profissões, ela acaba auxiliando bastante. Ela é super flexível, né? Você acabou de mostrar a planilha ali que tem um relatório de aulas, né? Que foi dado de
Imagina a gente, para a gente fazer um sistema para atender essa demanda. E daqui a pouco, talvez ficasse desatualizado, obsoleto, daí demanda uma atualização do sistema. Ele vai ali, cria uma coluna nova e pronto, o sistema dele já está feito. Então, realmente, o Excel, hoje em dia, ele é muito presente nas empresas, porque os sistemas que a gente faz não acompanham, às vezes, a demanda que as empresas precisam. O pessoal sempre tem umas planilhazinhas do lado para auxiliar. Isso é bem comum. É o que a gente faz também, né, Alex? A gente tem o sistema acadêmico, a gente sempre tem as planilhas ali para fazer um monte de anotação, um monte de cálculo. Acaba sendo um auxiliar, né, para facilitar a organização e, né, outras informações, às vezes, temporárias, né? Às vezes a gente tem lá um conceito para lançar no SIGA, mas, né, no meio tempo você tem trabalhos que você desenvolveu, né? Você organiza aquilo, consegue trabalhar perfeitamente. Uma ferramenta a mais na nossa caixa de ferramentas aí do dia a dia. Pessoal, foi muito bom ter o professor Alex aqui com a gente. Eu aprendi muitas coisas aqui, espero que vocês também. Se alguém tiver mais algumas perguntas finais, vamos aproveitar o momento aqui, a experiência dele, que ele pode passar para a gente. Façam as perguntas, senão a gente já encerra e faz os agradecimentos finais, tá? Talvez não tenha. Então é isso, professor. Vamos agradecer a ele. Muito obrigado. Esperamos que na próxima a gente possa te convidar e você vir de novo. E agora a gente daí já pode passar mais coisas para ele, mais avançadas, né? E agora essa parte foi bem legal. Beleza, obrigado pelo convite novamente, Douglas, professor Luiz, todos os colegiados aí. Uhum. Bacana, né, poder compartilhar um pouco desse, né, do conhecimento que eu tenho, né, que é muito aplicável no dia a dia, né? Espero que não só tenha passado conhecimento, mas motivado também, né, muitos aí, porque, como eu disse, é um aprendizado constante, né? Você está sempre aprendendo novos comandos, novas formas de realizar. O professor falou, o professor Luiz comentou, o Google Docs hoje está muito dinâmico, né? Ele está sempre apresentando ferramentas novas, né? Novas formas de trabalhar. Então, para quem gosta, né? Para quem o precisa, né? É muito bom estar motivado e estar preparado para sempre aprender, né? Sempre fazer uma pesquisa nova. Nossa, aquilo que eu fiz ano passado, como é que eu faria hoje, né? Como é que outras pessoas estão solucionando? Você vê que existe muita gente boa aí também, né, compartilhando conhecimento no Google, né, em outros vídeos também. E é um aprendizado prazeroso para mim, pelo menos, né? Espero que tenha motivado aí outras pessoas a começar a desvendar esse mundo aí das planilhas e bodocs. É isso aí, com certeza. Valeu, obrigado, professor. Valeu, obrigado, até mais. E para os alunos, vou deixar aí o recado para que assinem, né, a lista de chamada. Nós vamos encerrando hoje a atividade. E é isso, pessoal. Nos vemos amanhã, então. Ok?